Sejam todos muito bem-vindos à União Espírita Paraense. Eu sou o Carlos Moura e desejo a todos vocês meus votos de muita paz e muita luz. Obrigado por estarem aqui, por terem aceito esse convite da espiritualidade. Eu sempre que tenho a oportunidade de fazer esse trabalho, eu começo algumas vezes dizendo o seguinte: nós que estamos aqui hoje, nós escolhemos estar aqui. Nós poderíamos estar em qualquer lugar nesse momento, poderíamos estar fazendo qualquer coisa, mas nós optamos por estar aqui. Optamos por dar aí um refrigério para as nossas almas, porque apesar de todos os objetivos que o ser humano possui, nós, quando estamos lá no mundo espiritual, nos aquecendo para reencarnar, nós acordamos um bando de coisas. Nós programamos, junto com a espiritualidade, junto com os nossos mentores, junto com os nossos protetores espirituais, algumas coisas que são importantes para o nosso crescimento e para que a nossa encarnação vale a pena. E quando a gente chega aqui, nós somos engolidos pelas coisas do mundo. Nós fazemos as nossas escolhas porque somos seres que temos essa oportunidade, nós temos esse poder de decidir, de escolher. E a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Então nós escolhemos fazer muitas coisas, desejamos muitas coisas, planejamos muitas coisas, mas algumas vezes, infelizmente, nós esquecemos do que é primordial para o espírito que deseja encarnar e que vem ao orbe: nosso crescimento e nosso progresso como seres imortais que somos, seres espirituais. E quando nós escolhemos estar num lugar como esse, nós estamos aí dando valor a toda essa programação, a todo esse objetivo que nós traçamos junto com a espiritualidade lá no mundo superior. E nós, ao estarmos aqui, nós escolhemos, nós decidimos, deixamos outras coisas que poderíamos estar fazendo e estamos aqui. Então, vamos fazer valer a pena? Vamos realmente abrir nossas consciências e fazer uma reflexão sincera, para que essa reflexão que a espiritualidade nos intui, para que essa reflexão que a União Espírita Paraense nos convida a fazer juntos, ela possa realmente ser edificante e trazer algo de concreto para as nossas vidas, porque esse que foi o principal objetivo do Nazareno. Jesus, ele é visto como Deus, como um ser divino, idolatrado por diversas correntes religiosas, mas uma coisa é certa: Jesus foi o Senhor das atitudes. Tudo que ele ensinou, ele viveu. Todas as coisas que ele deixou para a gente foram pautadas em atitude, em ação, em realmente darmos passos adiante para nós sermos melhores do que nós éramos. Tanto que ele dizia: eu não vim destruir nada, pessoal, eu vim aprimorar, eu vim dar cumprimento, eu vim dar um verdadeiro valor para todas essas leis divinas que vocês vivem falando aí, sabem de cor. Jesus, todas as vezes que teve a oportunidade, ensinou com exemplo e fazia a gente pensar. Vocês que devem conhecer a vida de Jesus através dos evangelhos e através das histórias que a espiritualidade traz para a gente, vocês podem perceber que na maioria das vezes, Jesus, quando queria ensinar, quando alguém o questionava, quando ele era, como diz os evangelhos, tentado, ou seja, posto à prova, o que ele fazia? Ele colocava as pessoas para pensar. Mestre, o que dizes sobre os impostos? Devemos pagá-los? E ele disse: dai-me uma moeda. Qual a face que está na moeda? A de César. Ou seja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na tua opinião, qual foi aquele que foi o próximo para com aquele que estava assaltado no meio da estrada? Ou seja,
Todas as vezes que ele nos ensinava, ele fazia perguntas. Ou seja, ele fazia as pessoas pensarem. Então, uma oportunidade como essa, de estarmos juntos aqui, que nós possamos fazer uma reflexão sincera e que Jesus nos inspire para que nós possamos sair daqui melhor do que a gente chegou. O convite que a UEP faz para a gente hoje tem como tema: eu vim para que todos tenham vida. Essa frase de Jesus é uma frase maravilhosa, cantada inclusive em versos, em cânticos, e nós sabemos de um momento em que ele disse isso, que ele veio para que todos pudessem ter vida, e vida em abundância, não é? Então, quando Jesus disse isso, a pergunta que eu faço, e o mundo muda por causa das perguntas, né? É a seguinte: será que Jesus, ele trazia vida para quem já estava na vida e vivo? Muito estranho pode parecer, quando Jesus diz que ele trouxe vida, ele veio para que todos tivessem vida, mas todos estavam vivos. Será que realmente Jesus estava falando da vida humana? Da vida que nós vivemos? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que compreender um pouco o que era, qual o significado da palavra vida e da palavra morte para o povo judeu. Viver, morrer, não estava apenas, somente ligado à questão física. Para o povo judeu, vida não era apenas humana, respirar, viver, e morte não era apenas quando o corpo físico era ceifado, quando acabava a vida do corpo físico. Para eles, a palavra vida tinha muito mais poder e muito mais significado. Para eles, vida era não só viver o mundo físico, mas viver conforme a lei divina, viver conforme os desígnios de Deus. E a morte, para o povo judeu, não era apenas morrer no corpo físico, mas mesmo em vida, mesmo vivendo, termos uma vida mortificada, uma vida que não valesse a pena, uma vida que não estivesse ligada com os preceitos de Deus, com os preceitos que Deus teria trazido para a humanidade. Ora, Jesus, apesar de nós termos cristianizado o Cristo, ele nasceu, viveu e morreu judeu. Então, ele tinha, claro, a base da lei judaica e utilizava essa base do ensinamento não só porque, como ele mesmo disse, ele não veio destruir nada, mas também porque ele queria ser entendido. Ele queria, como ele disse, dar um cumprimento, dar uma compreensão melhor, dar algo mais transcendente para aqueles ensinamentos que aquele povo sabia de cor. Nós conhecemos a famosa passagem em que ele que ele dialoga com o jovem rico. E que o jovem rico diz para ele: todas as leis eu já sigo desde a minha terna infância. E aí ele diz: então uma coisa só te falta, doa tudo que tens para os pobres, vem e me segue, que terás uma riqueza maior no mundo celestial. Ou seja, ele queria trazer para o ensinamento que todo aquele povo conhecia, que os profetas conheciam, que as tribos judaicas conheciam, algo mais, um entendimento mais próximo com o testemunho que ele vinha trazer dos céus para nós. Então é por isso que ele chegava e dizia assim: eu sei que vocês têm os seus ritos, suas oferendas, mas vamos fazer o seguinte: antes de vocês ofertarem algo a Deus, antes de vocês fazerem suas oferendas a Deus, deixai-as ali no pé do altar e há de se reconciliar com vosso irmão.
Depois volta e faz tua oferenda, porque aí sim ela será agradável aos olhos de Deus. Vejam, ele não disse, pessoal, essa questão de rito, esse negócio aí de oferenda, isso aí não tem nada a ver, Deus não se importa realmente com isso. Ele poderia ter dito isso, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque ele respeitava os ritos, ele respeitava as tradições, porque ele era judeu. Mas ele era um ser elevado, ele era, como ele mesmo disse, o testemunho do mundo celeste. Então ele veio trazer um cumprimento daquelas leis, ou seja, ele veio dar uma maior importância para certas coisas do que para outras. Então, quando Jesus falava que ele veio trazer vida em abundância, é porque ele estava dizendo o seguinte, que a vida que era vivida era uma vida importante, mas precisava-se de algo mais. Deus que era cultuado e que era adorado por aquele povo, entendia a ignorância naquele momento presente, mas ele vinha ali trazer uma nova mensagem. E essa nova mensagem precisava ser ouvida, precisava ser propagada, aceita, sentida, porque tinha um propósito da espiritualidade para os séculos que viriam. Então, quando Jesus falava da vida, ele falava de uma vida diferente, uma vida que transcende a vida humana. E aí, quando a gente fala dessa vida, nós lembramos de certos momentos em que Jesus entendia que havia algo a mais a ser feito, havia algo a mais a ser vivido intensamente por aquele povo. Só que ele esperava o quê? Que aqueles que realmente entendessem sua mensagem, que aqueles que realmente quisessem viver essa vida, beber da água que ele disse à samaritana, que quando bebesse não se teria mais sede. Ele esperava o quê? Atitude. Como ele espera até hoje, como seus servos espirituais nos ensinam até hoje. Que a espiritualidade está aí, que ela está para nos ajudar, nos orientar, mas ela não vive por nós o que nós precisamos viver. É como nosso querido e amado Chico Xavier dizia, a espiritualidade nos ajuda, mas ela não pode nos carregar nos braços. Nós não podemos ficar esperando que a espiritualidade faça coisas e resolva coisas que só dependem de nós. E eu me lembro de uma passagem aqui em que Allan Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, a pleiade de espíritos superiores, o que seria, se o homem apenas com suas forças poderia vencer as tendências negativas, poderia vencer o mal. E a espiritualidade respondeu para ele que sim, que poderia, e fazendo, pasmem, um esforço relativamente pequeno. Mas, acrescentou a espiritualidade, o que vos falta é vontade. O que vos falta, muitas vezes, é esforço. O que nos falta, muitas vezes, é disciplina. Por isso que Emmanuel disse a Chico, queres ser um médium brilhante, o melhor médium possível? Anota então os 3 caminhos: disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, o esforço que cada um que tem que ter. E eu me lembro da passagem de Bartimeu, o cego de Jericó. Quando Jesus estava ali caminhando e ele gritou, Rabi, tende piedade de mim. E ele gritava cada vez mais alto. E as pessoas diziam, cala-te, cala-te Bartimeu. E ele gritava cada vez mais alto. E o grito dele chamou a atenção do Cristo. Quando ele disse, trazei-o até mim. Ele chegou, Jesus fez a pergunta que ele faz todos os dias para nós. O que queres que eu te faça? O que queres realmente para a tua vida? O que queres de verdade? Porque muitas vezes nós reclamamos da nossa vida, da nossa família, nós reclamamos do nosso emprego, nós reclamamos da nossa vida como um todo. Mas o que a gente faz para que isso mude? O que nós fazemos para que nossa vida seja melhor?
E Jesus nos pergunta a mesma pergunta que fez a Bartimeu: o que queres que eu te faça para que tu tenhas essa vida abundante? Para que seja uma vida que não seja pautada apenas nas coisas do mundo, mas que amelhei para ti riquezas celestiais, aquelas que, segundo ele, as traças, os ladrões não roubam e as traças não corroem. Bom, Jesus trouxe uma mensagem para nós de vida espiritual, para quem se encontrava num contexto de vida mortificada. É aquela conhecida vida que se vive por viver, aquela vida que não se faz algo realmente edificante para si. E nós pensamos assim: nossa, nós hoje vivemos num mundo que temos tantos recursos, tantas coisas nos são disponíveis, não é? Eu sou de uma época, não é? E vejo aqui pessoas que são do meu tempo também, do tempo que ainda se fazia curso de datilografia, né? Numa época em que tudo era difícil, a aquisição de certas coisas era difícil, o saber era difícil, para nós adquirirmos certos conhecimentos, para nós termos aquisição de certas coisas, nós tínhamos que procurar, que pesquisar, que comprar. Às vezes não tínhamos assim ao nosso dispor. E hoje nós temos tantas ferramentas, tantos recursos, tantos aplicativos, e a gente não aproveita isso. E eu costumo dizer que nós estamos hoje cada vez mais informativos e cada vez menos reflexivos, porque é tanta coisa que nos chega, é tanta coisa que são nos concedidas como recurso, e a gente não consegue aproveitar isso. E Jesus nos convida a não vivermos essa vida mortificada, não termos essa vida em que nós fazemos as coisas por fazer, vivemos por viver, não fazemos nada que engrandeça as nossas almas e que nos ajudem a cumprir o objetivo que nós traçamos para nós no mundo espiritual, não é? E Jesus, como eu disse, ele foi o Senhor dos comportamentos, ele foi o Senhor dos exemplos do amor, da justiça, da caridade. Ele foi aquele que, como eu disse, viveu os ensinamentos que pregava. Nos trouxe aí exemplos de ser justo, mas uma justiça não humana, mas divina, de sermos bondosos, amorosos, amarmos mesmo quem não nos ama. E esse ensinamento é a base do ensinamento, é a base para se ter essa vida em abundância. E a vida espiritualizada a que Jesus se referia, ela corresponde, gente, a toda a atividade da alma que exprime fidelidade ao bem. Sermos fiéis ao bem, a prática do bem, e isso independe de pensamento religioso, independe de você crer ou não crer num determinado conceito divino, isso independe até mesmo de você acreditar no próprio Cristo, porque Ele amou tanto que amou, ensinou e ajudou até mesmo aqueles que sequer acreditavam no Deus que ele vinha trazer o testemunho. Então, a fidelidade ao bem, a prática do bem incondicional, ela é sem dúvida um caminho para que a nossa vida ela seja mais abundante, para que nós tenhamos a prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, infelizmente a gente só acha que ser próspero é ter recurso financeiro, não é? E eu conheço muitas pessoas que têm excelentes recursos financeiros, que têm uma vida financeira maravilhosa e que são pessoas realmente que têm uma vida vazia, que têm uma vida doente, enferma. Então esse conceito de prosperidade que nós temos que amealhar, ele não pode ser unicamente só a questão financeira.
Ele tem que ser principalmente a questão dos sentimentos bondosos e caridosos que Jesus nos deixou como legado. E também a vida espiritualizada que ele se referia é aquela que nutre a convivência fraterna na sociedade, porque nós somos seres sociais. A lei de sociedade é uma lei divina, é uma lei moral trazida pelo mundo espiritual para nós. Então nós não podemos achar que eu posso ser bom, mas de que vale minha bondade se eu não a transformo em caridade? O que adianta eu ter bons pensamentos? No que adianta eu ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, se eu não pego esse valor que tenho dentro de mim e levo para auxílio e assistência dos meus irmãos? Existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: subir a montanha para meditar é maravilhoso, mas difícil mesmo é descer a montanha para conviver. E é esse o desafio de todo dia. Jesus poderia ter vivido lá no templo, pregando lá para os religiosos, mas ele foi para a sociedade. Jesus gostava de gente, Jesus gostava de estar no meio das pessoas, ensiná-las, conversar com elas, caminhar junto delas. Ou seja, essa convivência fraterna com a sociedade também nos traz essa vida abundante, também nos traz a oportunidade de vivermos essa vida em comunhão. E por que isso é importante para nós? Porque viver em sociedade não é fácil, nos desafia, nos põe à prova. Ora, nós precisamos ser postos à prova, gente. Eu acho muito interessante que, às vezes, a gente está lá no mundo espiritual, pronto para encarnar, e aí a espiritualidade acorda com a gente algumas coisas, e aí quando a gente está acordando lá na erraticidade, lá na preparação para uma nova encarnação, nós percebemos que tem um sentimento de egoísmo, que ainda é muito forte dentro da gente, e nós temos como propósito, na nossa encarnação, vencer ou diminuir a intensidade desse sentimento em nós. E a gente acorda isso, legal. E quando a gente chega aqui, nós passamos por situações e convivemos com espíritos que nos põem à prova nesse sentimento que nós queremos vencer. E a gente reclama. Não é? A gente reclama. A gente reclama porque tem que dividir um quarto com o irmão. A gente reclama porque a gente não tem uma televisão só para nós. A gente reclama que a gente queria ter um espaço só nosso. E aí quando pergunta para a gente, quando nós somos adolescentes, qual é seu sonho? Morar sozinho. Ou seja, veio para o mundo terreno com a incumbência íntima de resolver o egoísmo, e chega aqui e reclama que tem que viver em comunhão. Esse exemplo, ele serve para muita coisa na nossa vida, para a gente refletir. Então, quando nós nutrimos essa convivência fraterna na sociedade, essa vida abundante que Jesus nos ensinou, ela passa a fazer sentido. Porque não existe vida abundante e a vida verdadeira, pautada na justiça, no amor, na caridade, se eu me isolo, se eu penso só em mim, não é? Outra coisa também é que essa vida espiritualizada que Jesus nos convidava a ter em abundância é aquela que cultiva as virtudes. Cultiva, gente, não é? Ou seja, aquele trabalho de ir lá todo dia, um dia depois do outro, um dia melhor do que outro, cultivando as virtudes que são importantíssimas para nós, porque eu não vou vencer o egoísmo se eu não exercitar em mim a caridade, o amor, a humildade. Eu não vou vencer o ódio que existe dentro de mim se eu não cultivar o amor. É como disse Jesus, a luz dentro de nós tem que brilhar. Porque só a luz que brilha anula a escuridão. Tá certo?
Outra coisa que a gente pode refletir aqui sobre essa mensagem de Jesus, eu trouxe aqui uma coisa interessante, uma passagem do nosso querido Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, aquele que trouxe para fora do mundo judeu o ensinamento do Cristo. Na carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Vejam, Paulo não está falando da morte humana, ele está falando da morte moral, da morte espiritual. Quando ele diz assim, onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, a base, aquilo realmente que te prende. Onde está o inferno? Ou seja, aquela dificuldade de consciência, aquelas enfermidades morais. Onde ela vence? Quando nós estamos no pecado. E o pecado para o povo judeu, e entende-se hoje, através do ensinamento da espiritualidade, é tudo aquilo que nos afasta do bem. É tudo aquilo que nos afasta do amor e do ensinamento da espiritualidade e do ensinamento de Jesus. Então, quando ele perguntou isso, ele estava querendo dizer, quanto mais pecado vós tiveres, quanto mais no pecado o homem viver, mais próximo do inferno, mais próximo da morte ele vai estar, a morte moral, a morte espiritual, aquela que dissemina, que destrói nossas consciências. Uma consciência que é espiritual, que é divina, que veio de Deus. Mas nós somos engolidos pelo mundo, pelas notícias ruins, pelas tragédias, pelo ódio, porque o que dá notícia é briga, é violência, é assassinato. Nós damos tanta atenção em mensagens e vídeos enviados pelas redes sociais que mostram tragédias, brigas entre famílias, brigas entre amigos. Nós damos tanta atenção ao mal. E o mal, ao contrário do bem, é audaz, é audacioso, é corajoso, é astucioso, astuto. E eu me lembro daquela passagem em que o Espírito da Verdade disse que os maus eram bons e audaciosos, e os maus eram astutos e audaciosos, e os bons eram tímidos. Então, todas as vezes que nós não procuramos viver os ensinamentos de Jesus, e eu digo viver de verdade, tá, gente? Eu não estou querendo trazer aqui nenhuma mensagem celestial inatingível, porque o próprio Jesus nos disse, nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Só que Jesus, como todos nós, Ele galgou os caminhos do progresso. Só que a gente não vence, não tem vitória, não tem luz, sem esforço. E todas as vezes que eu olho no espelho da minha consciência, e eu sou sincero comigo, vejo que já percebo coisas em mim que eu sei que me faz mal, que eu sei que me deixa doente. E por que eu insisto nessas coisas? Por que eu insisto em relacionamentos, em sentimentos, em atitudes que só fazem me afundar e me levar mais profundo do abismo? Por que eu faço isso? E aí eu culpo Deus, o mundo, família, amigos, trabalho, gerente, chefe, eu culpo todo mundo. Eu responsabilizo todo mundo, menos aquele que eu tenho que responsabilizar, que sou eu mesmo. Mas da mesma forma que eu tenho essa habilidade de julgar a incompetência dos outros, eu tenho que ser sincero para poder me curar de mim mesmo. E realmente olhar para mim sem máscaras. De maneira verdadeira. Porque Jesus nos quer assim. Jesus nos quer do jeito que nós somos.
Agora, Ele espera de nós, a espiritualidade amiga nos espera de nós o quê? Vontade e esforço para mudarmos, não é? A morte moral, ela indica tudo, gente, que vicia a consciência, que insufla a ignorância, que corrompe os costumes. Muito interessante, vicia a consciência, ou seja, eu sou viciado já em falar mal dos outros. Eu sou viciado em ser maledicente, egoísta, mesquinho. Eu sou viciado em coisas ruins, em atos de violência. E quando a gente insufla a ignorância dentro da gente, e o que é insuflar a ignorância? A ignorância aqui é no sentido de não ter sabedoria suficiente. De não ter sabedoria suficiente para que nós possamos aí galgar os nossos caminhos necessários para a nossa evolução. E que corrompe os nossos costumes, né? Porque aquilo que faço todo dia, aquilo representa o que eu sou. E qual é o segredo? Qual é o caminho para nós nos tornarmos bons? Para nós termos essa vida em abundância que Jesus nos convida a ter? Tornar o bem um hábito. Tornar o que é bom um hábito na nossa vida. E o que é hábito? Aquilo que a gente costumeiramente faz, que estamos acostumados a fazer. E por que tenho hábitos nocivos, ao invés de bons hábitos? Não é? Nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier nos traz uma mensagem trazida pelo seu mentor Emmanuel, e que nos faz refletir sobre a importância de nós buscarmos viver a nossa vida de modo que ela vale a pena e de modo que ela esteja ali ligada a essa mensagem de Jesus da vida abundante, não é? No Evangelho segundo Mateus, Jesus disse que nós deveríamos ajuntar tesouros no céu. Por que Ele nos convidou a juntar tesouros no céu? Porque esse tesouro celestial, ele significa o quê? Os valores morais, aqueles que são os únicos tesouros que nós, quando partirmos do mundo físico, vamos levar. Só o que vamos levar para o mundo espiritual é o que está aqui, o bem e o mal e o bem que está aqui dentro. Então, quando Jesus nos convidava a juntar esse tesouro, é porque Ele dizia o seguinte: isso realmente é o mais importante. Ele não disse que era a única coisa importante, mas Ele disse que era o mais importante para nós, não é? E Emmanuel, através da mediunidade de Chico, diz o seguinte: encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, porque tudo que é muito fácil, gente, é efêmero. Eu trabalho numa casa de assistência espiritual, como a UEP, e fico impressionado com pessoas que chegam lá com problemas complexos, querendo respostas rápidas. Às vezes você tem um processo obsessivo kármico, secular, de 300, 400 anos. E a criatura abençoada acha que é só chegar lá, uma conversa fraterna, uma água fluidificada, um passezinho, estou bem, está resolvido. Não é? Sou um outro homem, sou uma outra mulher, uma outra pessoa. Não existe, gente. Não existe. Resultados rápidos, facilidades rápidas são efêmeras. E tudo que é muito rápido é efêmero. Trabalho, desenvolvimento interior é a longo prazo. Exige disciplina. Não é? E Emmanuel diz para nós que Jesus não veio ao mundo para nos trazer uma mensagem de facilidades efêmeras, mas, vejam, para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Que aquisições definitivas são essas?
porque quando o bem está em mim, não há mais espaço para o mal. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, a maioria de nós, hoje ri, hoje vê certas coisas que fizemos no passado, que hoje nós ou rimos da nossa ignorância e da nossa tolice, ou lamentamos o quanto fomos ignorantes e cruéis. A verdade é essa. Todos nós nos arrependemos. Todos nós, num determinado momento, dizemos: se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, se eu tivesse conhecido a OEP há 10, 15 anos atrás, se eu tivesse conhecido o ensinamento dos Espíritos há 10, 15 anos atrás, eu seria uma melhor pessoa hoje, não teria feito isso ou aquilo, né? Muitos de nós, sinceramente, faz essa reflexão. Eu já fiz várias vezes, não é? Por quê? Por que a gente tem essa coisa de fazer essa reflexão? Porque em nós existe hoje um progresso. Hoje nós podemos ver em nós o quê? Maturidade, responsabilidade. Então nós podemos dizer que hoje nós já galgamos, já temos aí algo amealhado, algo conquistado por nós que tem valor. E isso é mérito nosso, não é? E essas coisas, elas são definitivas em nós. Por isso que hoje, quando você está numa determinada situação, em que vem aquele gladiador de 300 anos, vem aquele usurpador de 200 anos, vem aquele mortificador de 100 anos atrás, aquele corrupto de 200 anos atrás, você diz: opa, não dá mais, não sou mais esse espírito de 200, 300 anos atrás. Hoje eu sou um ser diferente. Quando nós estamos passando por processos de desobsessão, e isso já aconteceu comigo, quando temos que fazer ali uma cariação, não é? Com o mundo espiritual, e aí estamos ali defrontando com os nossos irmãos obsessores, o que a gente espera deles? Eles estão ali, vendo em nós, não o Carlos de hoje, o Carlos que faz palestra, o Carlos que procura viver a espiritualidade, não. Ele está vendo o Carlos de 100, 200 anos atrás, o bárbaro que decapitava cabeças, que incendiava casas, que incendiou a casa dele, não é? Que matou a família dele. É esse Carlos que ele está vendo. E aí ele está lá dizendo: você me fez muito mal, você acabou comigo, e eu quero me vingar de você. E aí o que você diz para ele? O que o Carlos diz para ele? Meu irmão, não sou mais assim. Mostra a tua grandeza. Veja, eu peço perdão pelas coisas que te fiz, mas eu não sou mais esse ser. Não é? Ou seja, nós queremos que eles vejam que nós não somos mais esses seres brutais que éramos. Por quê? Porque em nós existem aquisições definitivas que nos impedem de ser aquele ser de 100, 200 anos atrás. E é isso que Jesus veio trazer para nós. Conquistas que valerão não só para essa vida, mas para outras e outras vidas que nós tenhamos ou possamos vivenciar. E outras experiências encarnatórias que serão necessárias para nós, possivelmente. Mas o que eu conquistei hoje, isso eu levo, não é? Isso eu levo para sempre, tá certo? E quando a gente fala em vida em abundância, a gente também pode falar de algumas coisas aqui que são importantes para essa conquista, para conquistarmos essa vida, não é? Bondade e caridade, sermos bons incondicionalmente e exercitarmos a caridade de verdade, ou seja, o amor em ação, o amor em execução. Fé é muito importante. Jesus falou muito: tendes fé em mim, tendes fé em Deus. É preciso ter fé? É necessário ter fé? A verdadeira fé que Jesus nos convidava a ter é aquela que não é apenas acreditar. Porque tem muita gente que pensa que o significado de fé é apenas crer. E não é.
A crença é um atributo da fé, mas a fé tem outros atributos. Até porque fé vem de fidelis ou fidelis, que quer dizer ser fiel. E como é que você é fiel a alguma coisa? Apenas acreditando nessa coisa? Não, vivendo, vivenciando. Então Jesus nos convidava a termos fé, mas a fé que Ele estava querendo que nós tenhamos, que nós tivéssemos, era a fé, o exercício, a prática, a fidelidade ao seu ensinamento, vivenciando ele no dia a dia. Educação, claro, temos que nos educar. E eu me lembro aqui do convite do Espírito de verdade: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Ou seja, educação. Educação para quê? Para uma boa convivência, para um melhor caminho, uma educação para melhores sentimentos, uma educação para amarmos de verdade, porque não existe amor sem educação. Toda a educação que o mundo espiritual nos traz, através da revelação, do advento do século XIX, depois todas as orientações que nos chegaram através da espiritualidade, que utiliza os médiuns para nos trazer aí reflexões e mensagens, tudo isso tem que servir para nos educar, para nós termos o conhecimento. Agora, conhecimento sem prática é como tesouro no fundo do mar. Continua tesouro, mas não tem valor nenhum. Por isso que o ensinamento de Jesus, ele não veio para ser mais um ismo, não é? Ele não veio para pertencer a uma corrente religiosa. O ensinamento de Jesus veio para ser vivido, para ser praticado todos os dias. E o autoconhecimento, o famoso, o conhecido autoconhecimento. O autoconhecimento para nós entendermos onde nós estamos e onde queremos chegar. Porque para quem quer evoluir, para quem quer progredir, para quem quer melhorar, saber onde está é fundamental. Fundamental. Se nós não sabemos onde estamos, nem para onde queremos ir, como diz o coelho da Alice, se está perdido, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve, não é? E nós sabemos para onde nós queremos ir. Nós já temos o cabedal, nós já temos a orientação, nós já temos o conteúdo que nos educa para nos dizer para onde nós podemos ir, se quisermos. Jesus e o mundo espiritual nos trazem essa mensagem para onde nós podemos ir, se assim quisermos, não é? Bom, para a nossa reflexão final, eu trago um texto aqui que sintetiza tudo isso que a gente conversou aqui nesses poucos minutos. Essa mensagem de Jesus da abundância de vida e uma vida que valha a pena. Uma vida que realmente tenha valido todo o esforço que a espiritualidade fez para vocês e eu estarmos aqui. Porque quem sabe disso, sabe do que eu estou falando. Quem conhece, sabe do que eu estou falando, não é? Quem já ouviu falar de todo o projeto para um espírito encarnar, toda uma movimentação, toda uma programação, para que vocês, eu, estivéssemos aqui. Então essa vida tem que valer a pena. E como é que essa vida vale a pena? Quando a gente fala de questões espirituais, quando a gente conquista sentimentos que são definitivos, riquezas celestiais, não é? E esse texto diz o seguinte: a lição de Jesus é assim para todos os tempos e povos. Alguém duvida disso? Jesus é atemporal. É impressionante que coisas que Jesus ensinou, a ciência hoje comprova que se nós vivenciarmos, faz bem para a saúde. Jesus dizia assim: Carlos, é o seguinte, não vive muito ansioso não, cara. Ansiedade causa estresse, causa problema do coração, causa problemas mentais.
Ó, Carlos, não vive ressentido. O que passou, passou. Ressentimento causa câncer. Não é? E Jesus dizia: não vos preocupeis com o amanhã. Para o amanhã, cada manhã terá o seu mal. Não é? E ele dizia: reconcilia-te com teu irmão. Perdoa. Então, Jesus, a mensagem do Cristo, ela não serviu para 2000 anos atrás e para um povo específico, ela serve para todo mundo, porque seus ensinamentos de amor, de fraternidade, de benevolência, de indulgência, elas não são de posse, nem de característica de uma religião, de uma corrente religiosa, elas são filosofia de vida, não é? Então, a lição de Jesus é assim, pois quando encontramos sociedades ricas e homens pobres, medicinas desenvolvidas e homens enfermos, estados poderosos e homens escravos, uma grande variedade de religiões e homens egoístas e materializados à busca de prazeres efêmeros, nós percebemos a razão da mensagem do Mestre Nazareno: eu vim para que tenhas vida. Porque não adianta uma medicina desenvolvida, tecnologias maravilhosas, estados poderosos, com homens escravos, com seres doentes, com homens pobres. De que adianta eu ter uma casa de vista para o lar? De que adianta eu ter uma casa de vista para o mar, se eu não tenho um lar? De que adianta eu ter sociedades ricas, com pessoas passando fome, pessoas na miséria? Porque quando eu só cuido do que é meu, um dia a conta chega. Quando eu só olho para mim, um dia esse olhar não vai ser suficiente. Então, Jesus nos trouxe um ensinamento de vida verdadeira, de vida abundante, para que nós tenhamos cada vez menos estados ricos com pobreza, medicinas avançadas com tantos doentes, que nós tenhamos mais lares do que casas bonitas, que nós tenhamos mais amigos reais do que virtuais, que nós possamos ter mais união, mais amor e mais fraternidade, porque quando conquistamos esses sentimentos, aí sim a gente vai começar a viver essa vida, a vida verdadeira, e a vida que vale a pena ser vivida e que será vivida por muito, muito tempo, porque a vida moral, a vida espiritual, ela é imortal. É isso. Muita paz, que Jesus nos abençoe.